Alguém lê, por favor, a quinta. Quinta questão no caderno. O título da música Devolve foi escrito de maneira adequada ou inadequada. Observe a posição do pronome e diga se ocorreu a próclise, ênclise ou mesóclise. E aí, o título da música, Devolva-me, foi escrito de maneira adequada, inadequado? Hein, gente? Adequado. Adequado. Por quê? Por causa do mi lá, Não- que se ficasse Não me pode devolva, começar. ficava meio estranho. Ó, Ela ficava esqueça. errada. Ó, esqueça o Porque- meu estranho, viu? Na hora da prova, esqueça essa história de meu estranho. Tem que ter regra. Tem que ter regra. Qual é a regra? Não pode começar período com o pronome. Não pode começar período com pronome oblíquo átono. Não pode. Então, por isso que o título está adequado. Não é me devolva, mas sim devolva-me. Acontece em devolva-me próclise, ênclise ou mesóclise? Aqui, ó, devolva-me. Acontece o quê? Próclise, ênclise ou mesóclise? Ênclise. Ênclise. Gente, ênclise, lembre do hífen, ó. Hífen, ênclise. Tem que ter o hífen, o pronome depois do verbo. Então, primeiro quer saber se o título está adequado. Sexta questão. Se no lugar do verbo deixe-me sozinho fosse deixará, como ficaria o pronome? Aconteceria próclise, ênclise ou mesóclise? Mesóclise. Gente, isso aqui. Deixará eu sozinho. Ou deixará-me sozinho. Como ficaria essa frase se fosse deixará? Se o verbo estivesse no futuro do presente? Alguém respondeu? Não. Gente, Não bem respondi, não. fácil. Eu expliquei a Na você. primeira, Pode falar. deixar-me aí. Ó, como foi que eu ensinei a vocês? Quase isso, ó. Quase isso. Chegou bem próximo. Não tem deixará. Qual é o pronome? Não, mi. Deixar-me. Não tem um mi. Tem a Sim. regrinha que diz que quando tem mesóclise, a mesóclise, ela vai acontecer com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito. Primeiro, esse verbo está no futuro. E temos o pronome me. Aí a gente já fica, epa, aqui vai acontecer a mesóclise. Mas como é que eu faço, professora, a mesóclise? Eu não sei fazer a mesóclise. Simples.
O verbo no infinitivo, esse verbo vem de qual? Deixará. Vem de que verbo? Hein, gente? Deixará vem de que verbo? Deixa. Do verbo deixar. Ó, terminei em AR, né? O deixar. Não é esse o verbo? Esse A não é a desinência? Não é só a desinência, esse A? Uma terminação verbal? Então, eu vou chegar aqui onde ele está no infinitivo, coloco um hífen, coloco o pronome, coloco outro hífen. Acabou. Deixar-me-á. Porque, ó, pega o verbo no Existe, é? infinitivo. Oi? Existe, é? Fica Oxe, estranho? não existe, é? Não sabia, não. Isso existe. Só que não Deixar-me-á. deixar-me-á cantar. Cantar-te-ei. Eu não sabia, Exemplo. não. Can... Deixa eu colocar uma frase aqui, ó. Digamos que... Eita, que esse acento. Digamos que tem uma pessoa que canta uma música e ela está tentando, ensaiando em casa. Está ensaiando em casa para aquela música, mas não consegue chegar no tom certo. Aí a pessoa diz: mas eu te cantarei, musiquinha complicada. Te cantarei, musiquinha complicada. Musiquinha complicada é o meu vocativo, né? Porque o cara ou a mulher, ele está falando diretamente a musiquinha complicada. Como é se eu colocasse na prova uma questão desse tipo? Acerca da colocação pronominal, analise se a frase está correta, se não, adeque-a. E aí? Ficaria cantar-te-ei. Aí eu pego o verbo, ó. Qual é o verbo original, né? Cantar. Cantar, hífen. Qual é o pronome, ó? Não é o ti? Coloco o ti, coloco outro hífen, coloco o restante, ó. Sobrou o quê? Não sobrou o ei? Então, eu vou colocar o ei aqui, ó. Cantar-te-ei. Cantar-te-ei. Musiquinha complicada. Então, te cantarei vira cantar-te-ei. Deixa eu pensar em outro verbo. Nos como ficaria? Qual é o pronome oblíquo que eu tenho aqui? Não é o nos? Ó, pronomes oblíquos. Me, os átomos. Me, ti, si. Com E, viu? Se. Si, nos, vos. E aí? Ela nos amará um dia. Qual é o verbo? Amará-nos. Amará-nos, né? Amar-nos-á. Primeiro, o verbo está no futuro do presente. Então, o pronome vai ficar quebrado aqui no meio desse verbo. No meio do verbo ele vai ficar. Aí eu vou pegar o verbo. Qual é o verbo? Amar, não é? Ó, amar, hífen, e agora? Nos. Nos, e agora? Se eu já usei isso O aqui, vou usar o quê? restante. O restante. O O a. restante é o quê? O a. Amar-nos-á.
Amar-nos-á um dia. E é assim que funciona a mesóclise. Então, a sexta questão pergunta como ficaria adequado. Como é que tem a frase, Antônio, na sexta? Só para eu colocar aqui de forma melhor. A frase? Que ao invés de deixar-me fosse o quê? Em deixe-me sozinho. Se ao invés de deixe-me fosse o quê? Você deixará. Pronto. Coloquem a resposta da quinta e da sexta. Eu vou colocar aqui o notebook para carregar. Volto já já. Voltei, gente. Fizeram a correção? Eu terminei. Eu também. Eu também. Oi, alguém falou? Eu também já terminei. Deixa eu mandar um. Eu também. Pronto. Vai fazer chamada agora? Daqui a pouquinho. Já Presente. Já apresento. Pronto. Estão visualizando a tela? Sim. Sim. Pronto, gente. Então, assunto novo. Vamos começar logo com a crase.
Então, ultimamente já estudamos concordância nominal, verbal, colocação pronominal, e hoje estudaremos um dos assuntos que mais causam dúvidas em língua portuguesa. As pessoas que mais dúvidam em língua portuguesa é o fenômeno da crase. Eu lembro que quando eu estava ensinando vocês, quando eu estava ensinando vocês nos anos anteriores, vocês sempre me perguntavam, volta e meia, principalmente ano passado, como é que usava a crase, como é que sabia onde tinha que usar. E eu explicava o básico porque não podia também me prolongar tanto no assunto, já que o momento de vocês verem é só no nono ano. Então, vamos lá. Fenômeno da crase. Gente, na verdade, o que é a crase? Muita gente acha que a crase é aquele acento ao contrário. Muita gente acha que a crase é aquilo. Mas, na verdade, crase é a fusão. O que é a fusão? Crase é quando ocorre uma preposição mais um artigo. E a junção desses dois, quando eles se transformam em um, é que acontece um fenômeno da crase. Então, crase é um fenômeno e não um acento. O nome daquele acento que é o contrário, que o agudo é assim e a crase é assim, que vocês conhecem como crase, o nome desse acento é acento grave. É o acento grave. O agudo e o grave. Então, não é crase o nome daquele acento. Crase é o que acontece com o artigo e a preposição. Então, observem a frase. Vamos à festa. Por que temos esses dois as? Deixa eu pegar um lápis aqui. Por que temos esses dois as? Simples. Porque quem vai Para algum lugar. para algum lugar ou a algum lugar. Então, observem que esse verbo, ele precisa de um complemento. Para ou a, certo? Quem vai para algum lugar ou vai a algum lugar. Então, nesse primeiro momento, esse a, ele está a serviço do verbo. Vamos à festa. E esse a aqui, ele está a serviço do verbo ou do substantivo feminino? Substantivo. Do substantivo feminino. Então, nós temos aqui dois as. E o a, gente, ele pode ter algumas funções em língua portuguesa. A função que mais confunde, as funções que mais são confundidas são o a artigo e o a preposição. O artigo e o a preposição. Como é que eu vou saber se o a ele é artigo ou é preposição? O a, quando ele é artigo feminino, ele acompanha o substantivo feminino. Anotem isso aí. Vai mandar esse slide lá pro grupo? Hã? Vai mandar o slide lá pro grupo? Mas essas observações em vermelho não ficam salvas, viu? Por isso que é bom vocês anotarem, principalmente isso aqui que eu estou colocando. Letra A, o A. Quando ele é artigo, acompanha um substantivo feminino. Já quando esse a, ele é preposição,
É exigência da palavra anterior. Pronto. Então, dita essa definição entre os dois, vamos agora entender. Por que esse primeiro A aqui, de vamos à festa, ele é uma preposição? Porque ele está a serviço do nome anterior. Ele é uma exigência do vamos. Ninguém diz vamos festa. Vamos à festa. Vamos ao shopping. Vamos ao parque. Então, observem que existe uma preposição. Então, esse primeiro A, ele é preposição. E esse outro A, ele é um artigo. Então, enquanto esse primeiro, ele é uma preposição, esse segundo, ele é um artigo. Por que artigo? Porque está acompanhando o substantivo feminino, que nesse caso é o substantivo festa. Então, para não ficar, gente, essa coisa chata e estranha de dois As, em língua portuguesa, achou-se melhor acontecer o fenômeno da crase. Então, o fenômeno da crase é isso aqui. É quando esses dois As se transformam em um A com acento grave. Isso é o fenômeno da crase. Antes era assim também, ó. Vamos ao parque. Para não ficar ao parque, aconteceu uma fusão e aqui o o virou ao. Virou a preposição ao. Então, o ao é do mesmo jeito do a. A diferença é que para não ficar... Não tem como colocar esses dois a juntos. Não tem como colocar tipo assim, ó. Imagine. Isso é a gramatical. Em nossa língua isso não existe. Então, para quem olhar, saber que tem uma preposição aqui escondida, achou-se melhor colocar um acento grave. A crase só acontece com palavras femininas. Para ela existir, tem que haver preposição. São duas regrinhas básicas. Gente, alguém sabe me dizer por que a crase só acontece com palavras femininas? Se a crase ela é uma fusão. Oi? Por causa do artigo A. Por conta do artigo A. Quem já viu se aqui no lugar de festa fosse show? Existir crase? Seria ao show. Então, não tem como. Só tem como existir a crase se tiver uma palavra feminina, se eu tiver um artigo e uma preposição juntos. Se eu tiver os dois juntos, aí tem como acontecer. Se não, não tem como. Deixa eu ver a hora. Eu vou fazer a frequência, gente. Frequência, 9º ano. Abraão. Presente. André. Presente.
Antônio, Presente. Everton, Guilherme, Presente. Heloíse, Presente. Camila, Presente. Lucas, Não tá o Luquete. pronto. Luiz Henrique, Presente. Mário, presente. Maíla, Presente. Renata, Presente. Vitória, Faltou. então faltaram a aula de língua portuguesa, Everton, Lucas e Vitória. Então, gente, amanhã nós temos. Deixa eu pegar, abrir aqui. Amanhã nós temos 2 aulas. E na primeira aula eu vou concluir o assunto sobre crase. Vou te passar as regras básicas e as exceções. E na segunda aula faremos alguma atividade sobre. E eu vou finalizar a aula por aqui. E até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Falou.